O dia de ação de graças na casa da minha mãe sempre seguiu um roteiro não dito, quase um ritual silencioso. A mesa estava impecavelmente posta, talheres polidos, guardanapos de pano dobrados em triângulos, velas bruxuleantes, como se estivéssemos prestes a gravar um comercial de revista. O aroma do peru era sempre divino, assim como o dos rolinhos de canela, as batatas doces, a torta. À primeira vista, era tudo aconchego e tradição, mas, no fundo, era um palco, e meu irmão, Blake, era invariavelmente a estrela. Ele sentava à cabeceira da mesa, como em todos os anos, recostado com aquela confiança descontraída e fácil que o fazia parecer pertencer àquele lugar. Blake não precisava se esforçar, nunca precisou. As pessoas abriam espaço para ele sem que ninguém pedisse. E minha mãe, Dora, bem, ela garantia que os holofotes permanecessem firmemente sobre ele. A voz dela se iluminava toda vez que pronunciava o nome dele. As histórias dela sempre pareciam voltar para algo que Blake havia conquistado. Comprou um carro, foi promovido, fechou negócio na casa. Você pensaria que ele havia curado o câncer pela forma como ela falava dele. E eu? Eu era Lourdes, a calada, aquela que ajudava a recolher os pratos, aquela a quem ninguém fazia perguntas de verdade. Sempre começava do mesmo jeito. Assim que os pratos estavam cheios e a conversa fiada havia se esgotado, Dora se inclinava com aquele brilho familiar nos olhos, o tipo que sinalizava um anúncio, o início de uma performance. Ela erguia sua taça de vinho como se fosse uma batuta, pronta para reger a admiração do ambiente. Então, ela disse, arrastando a palavra como uma deixa teatral, o Blake acabou de fechar negócio na casa mais linda. 4 quartos, cozinha reformada. O quintal é de morrer. É um investimento de verdade, sabe? Algo com futuro. A sala zumbiu com a aprovação previsível. Tia Joana soltou um pequeno suspiro de deleite. Minha prima Luana aplaudiu suavemente. Blake, claro, não levantou os olhos do prato. Ele apenas deu aquele meio sorriso modesto que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, o tipo que dizia, parem, mas continuem. Eu tomei um gole de água. Então, pontualmente, Dora virou seus olhos para mim. Eu conhecia o olhar antes mesmo que ela inclinasse a cabeça. Querida, ela disse, com aquele tom suave e excessivamente complacente revestindo cada sílaba, quando você finalmente vai se estabelecer? Lá estava. A frase, aquela que eu havia ouvido de uma dezena de maneiras diferentes ao longo dos anos, envolta em preocupação e carregada de condescendência. Não importava como eu respondesse, nunca importou. Qualquer coisa que não fosse um anel, uma hipoteca e uma família pronta para fotos era uma decepção. Algo para se reconhecer educadamente, em seguida, rapidamente voltar a falar de Blake. Por anos, eu entrei no jogo. Sorri, dei respostas vagas. Um dia. Ou estou apenas me organizando. Deixei para lá porque causar uma cena só provaria o ponto dela. Mas este ano foi diferente. Não porque eu tinha algo a provar, mas porque eu não me importava mais com a aprovação dela. Essa mudança em mim não foi barulhenta, foi silenciosa, sutil, como a forma como você percebe, uma manhã, que parou de sentir falta de alguém que nunca realmente se importou com você. Então, levantei os olhos do meu prato e encontrei os dela, calma e firme. E sorri. Deixei o silêncio se estender, deixei-o se instalar no ambiente como uma névoa densa. Mas, desta vez, eu estava farta daquilo. Peguei minha taça de vinho, com calma, deixando o copo repousar por um segundo na minha mão antes de dar um gole medido. Foi o tempo suficiente para fazer Blake se mexer na cadeira. Tempo suficiente para Dora olhar para ele, esperando uma piada às minhas custas. Tempo suficiente para todos perceberem que eu não ia suavizar a situação. Coloquei minha taça no lugar suavemente. Então, olhei diretamente para minha mãe. Eu disse, minha voz uniforme, eu já me estabeleci. Dora piscou. Fez o quê? Me estabeleci, eu disse, ainda sorrindo. Só não convidei ninguém que duvida de mim. O garfo dela bateu no prato com um tinido agudo que ecoou mais alto do que deveria. Ninguém falou.
Nem a tia Joana, nem Luana, nem mesmo Blake. Todos olharam para mim como se eu tivesse dito algo indecente ou impossível. A boca de Dora se abriu ligeiramente, os olhos arregalados de confusão, como se a própria ideia de que eu tivesse uma vida fora do conhecimento dela não fosse apenas estranha, mas ofensiva. Eu não desviei o olhar. Deixei que ela absorvesse aquilo, todas as suposições que acabavam de se estilhaçar como vidro fino, com a mensagem silenciosa por trás das minhas palavras: você nunca me viu. Você nunca perguntou, e eu não preciso que você me veja. E aquele foi só o começo. Eu não me apressei. Deixei o silêncio pairar, fazer o trabalho pesado. Às vezes, a quietude carrega mais peso do que qualquer voz alterada. E naquela noite, era exatamente isso que estava acontecendo. Tia Joana foi a primeira a se mover. Ela pegou as batatas amassadas como se suas mãos precisassem de algo para fazer. Mas, mesmo assim, ela continuava a lançar olhares furtivos na minha direção, como se estivesse tentando conectar a Lourdes que ela pensava que conhecia com a que estava sentada à sua frente. Dora pigarreou. Então, onde fica essa sua casa? A voz dela estava medida agora, não mais pingando doçura, apenas fina e cautelosa. Ela estava tentando restabelecer o controle, para lembrar à mesa que ela ainda tinha autoridade para fazer as perguntas. Dei um pequeno encolher de ombros. Não muito longe, eu disse, pegando a cesta de pães. Talvez 20 minutos, dependendo do trânsito. A forma como a sala se inclinou com aquela resposta, foi quase engraçado. Não apenas curiosidade, mas uma fome por detalhes, por controle, por um contexto que eles nunca se deram ao trabalho de procurar antes. Era o tipo de atenção que eu não recebia naquela mesa há anos, talvez nunca. O sorriso de canto de Blake vacilou. 20 minutos, ele repetiu com uma casualidade forçada. Que tipo de lugar é? Eu não respondi imediatamente. Levei meu tempo, passando manteiga no meu pãozinho. Então, ainda calma, disse, pouco mais de 370 metros quadrados. Foi aí que a energia mudou de vez. Luana soltou um assobio suave. Joana piscou forte. A mão de Dora se apertou em torno do garfo. Até Blake se inclinou ligeiramente para trás, sua mandíbula se contraindo enquanto ele processava o número. Não era uma ostentação. Eu não disse como se fosse impressionante. Eu disse como se fosse comum, como se fosse apenas um fato. E isso, mais do que o número em si, foi o que os desestabilizou. Dora forçou um sorriso. Bem, isso parece considerável, ela disse. Mas você não acha que é um pouco demais para alguém sozinha? Lá estava. O puxão sutil de volta, o instinto de reformular, de me lembrar que o sucesso, se não compartilhado nos termos deles, não contava de verdade. Olhei para ela e dei um aceno lento e fácil. Talvez, eu disse, mas paguei à vista. Então, não é exatamente um fardo. O rosto dela contraiu. A mão de Blake se apertou em torno de seu copo. E assim, a história que eles contavam a si mesmos sobre mim começou a escorregar entre seus dedos. Dora tentou manter a compostura, mas eu podia ver os pequenos sinais de tensão. A rigidez em seus ombros, a maneira como seus dedos se curvaram em torno do garfo como se ele pudesse flutuar se ela não o segurasse. A pausa, antes que ela encontrasse sua voz novamente. Há quanto tempo você a tem? Ela perguntou. Havia algo por baixo do tom dela agora. Não apenas curiosidade, algo mais frágil, um pouco educado demais, como alguém tentando não mostrar o quão atrasado se sentia em uma conversa que pensava estar liderando. Quase um ano, eu disse. Isso a atingiu. Os olhos dela se voltaram para Blake. O sorriso dele vacilou o suficiente para mostrar a rachadura. Ele o cobriu com um gole de vinho, mas seu aperto no copo era rígido. Um ano inteiro, e eles não sabiam de nada. Nenhuma festa de inauguração, nenhuma foto, nenhum rastro nas redes sociais, nada. Eu havia construído algo inteiramente meu, e eles haviam perdido porque nunca pensaram em perguntar. Dora tentou novamente.
Por que você não nos contou? A voz dela não estava afiada desta vez. Estava mais suave, mas não calorosa, ferida. E isso era novo. Inclinei ligeiramente a cabeça como se precisasse de um momento para pensar. Eu não precisava. Acho que nunca surgiu, eu disse. Deixei as palavras se assentarem. Ela não tinha resposta, nenhuma réplica fácil. Blake soltou uma risada curta. Vamos, Lourdes, ele disse, balançando a cabeça. Uma casa é um grande negócio. Meio estranho manter isso em segredo, você não acha? Encontrei o olhar dele com calma. Nem tanto, eu disse. Não é como se alguém tivesse perguntado. Blake se inclinou para frente, apenas ligeiramente, os cotovelos apoiados na borda da mesa como se estivesse se preparando para restabelecer o domínio. Que tipo de lugar você comprou, afinal? Ele perguntou. O tom dele era casual na superfície, mas havia algo por baixo, algo forçado. Como se ele já estivesse tentando moldar a narrativa antes que os detalhes chegassem. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Eu tinha visto isso por anos, minimizar, redirecionar, descartar. Eu não lhe dei a satisfação de apressar minha resposta. Peguei minha taça de vinho, girei-a lentamente, tomei um gole tranquilo. Então olhei diretamente para ele. Ah, eu disse, como se tivesse acabado de me ocorrer, é maior que a sua. O silêncio que se seguiu foi instantâneo. Não atordoado, não ofendido, apenas imóvel. Como se a sala precisasse de um momento para absorver o que acabará de ser dito. O sorriso de Blake vacilou novamente, apenas um tique no canto, mas seus dedos se apertaram em torno do copo. Sua mandíbula ficou tensa. Ele não gostava de ficar na defensiva. Nem ali. Nem na frente de Dora. Nem naquela mesa onde, por tanto tempo, ele havia sido intocável. Dora piscou rapidamente. Abriu a boca, depois a fechou novamente. Nenhuma esquiva inteligente, nenhum elogio protetor. Tia Joana, sempre curiosa, se inclinou. Maior, ela perguntou. De que tamanho estamos falando? Eu disse levemente, pouco mais de 370 metros quadrados. O suspiro silencioso de Joana foi quase cômico. A respiração de Dora engasgou, e Blake não disse uma palavra, mas não precisou. O silêncio dele dizia muito. Dora tentou se recompor. Ela juntou as mãos no colo, sentou-se mais ereta e forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Bem, a casa de Blake também é linda, ela disse brilhantemente, a voz um pouco alta demais. E fica em um bairro tão bom, um investimento inteligente. Blake exalou pelo nariz e sentou-se mais alto, claramente grato pela ajuda. Sim, ele disse. Sabe, imóveis são tudo uma questão de timing. Consegui um ótimo negócio. Tia Joana inclinou a cabeça. Espere, ela disse, abaixando o garfo. Você não pagou à vista? A pergunta atingiu mais forte do que ela pretendia. Atravessou o tecido da narrativa de Dora com uma única frase. Blake pausou por uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente. Bem, não, ele admitiu. A maioria das pessoas não paga, certo? Não é assim que funciona de verdade. Eu dei um suave acenando lentamente. É justo, eu disse. Alguns de nós apenas preferimos não dever nada a ninguém. Blake não respondeu. Sua mandíbula se contraiu. Seus nós dos dedos estavam brancos contra a base de sua taça de vinho, e eu soube que havia tocado em uma ferida. Pela primeira vez, o menino de ouro não parecia tão dourado. Recostei-me na cadeira, deixei meus dedos roçarem a borda do meu prato e voltei meu olhar para ele. Então, eu disse gentilmente, como está sua hipoteca, Blake? A boca dele contraiu. Era mal visível, mas estava lá. Dora olhou entre nós, claramente sentindo a tensão, mas ainda sem entender para onde aquilo estava indo. Blake está muito bem, ela disse rapidamente. Ele é responsável. Sempre foi. Inclinei a cabeça. É mesmo?
Os olhos de Blake se voltaram para mim, estreitados. Você gosta de falar sobre sucesso, eu disse uniformemente. Você gosta de agir como se tivesse tudo resolvido. Mas a verdade é que você não comprou aquela casa de verdade, não é? Ele congelou. E por uma fração de segundo, eu vi algo que nunca tinha visto nele antes: medo. O que? Dora disse, olhando bruscamente para ele. Do que ela está falando? Eu não pisquei. Você contou a ela, Blake? Eu perguntei, a voz suave, mas firme. Que você mal está se mantendo? Que você estourou seus cartões de crédito só para dar a entrada? Que o banco é dono da maior parte do que você afirma ser seu? O silêncio que se seguiu foi denso. Dora olhou para Blake como se ele fosse um estranho. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Você está mentindo, ele disse, finalmente, com a voz baixa e desesperada. Você não sabe do que está falando. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos levemente na mesa. Se estou mentindo, eu disse, então mostre à mãe seus extratos bancários, o saldo da sua hipoteca, sua pontuação de crédito. Ele não se moveu. Não falou. E essa foi toda a prova de que alguém precisava. O guardanapo de Dora se torceu entre seus dedos como se pudesse manter a sala unida. Blake, ela sussurrou. Diga-me que ela está errada. Ele riu. Era um som áspero, seco, o tipo de som que implode. Ela só está tentando criar problemas, ele disse, acenando uma mão desdenhosa. Ela não sabe do que está falando. Eu não me encolhi. Não levantei a voz. Se estou errada, eu disse, então prove. Isso foi tudo. Sem gritos, sem acusações, apenas palavras calmas e medidas. E isso devastou mais do que qualquer grito poderia. A mandíbula de Blake se apertou tão forte que eu podia ver um músculo contrair sob sua pele. Dora olhou para ele, realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos. A certeza em seu rosto havia desaparecido, substituída por algo mais pesado, dúvida. Mostre-me, ela disse. Blake, mostre-me. Ele abriu a boca, fechou-a. Sua mão passou pelos cabelos, e de repente ele não parecia mais tão composto. Parecia um menino pego em uma mentira grande demais para explicar. Finalmente, sua voz veio, pequena e encurralada. Certo, ele murmurou. São 300. A respiração deixou os pulmões de Dora em uma expiração lenta e audível. 300 mil, ela disse, mal conseguindo pronunciar as palavras. Não é tão ruim, ele se apressou. É temporário. Tenho um plano. Estou reestruturando. Mas não importava o que ele dissesse. O feitiço havia se quebrado. Por anos, ela o desfilará como um troféu, como se tudo o que ele tocava virasse ouro. E agora, na mesma sala onde ela passará décadas elogiando-o, a verdade estava entre eles como um terceiro convidado à mesa. Você me deixou contar a todos que você comprou aquela casa à vista, Dora disse, a voz trêmula. Você me deixou acreditar. Eu não pedi para você fazer isso, ele a interrompeu, a voz áspera. Mas era tarde demais. A imagem em torno da qual ela havia envolvido sua identidade, Blake, o sucesso, o exemplo, estava rachada, e todos àquela mesa podiam ver. Eu permaneci imóvel. Ela já havia afundado o suficiente. Pela primeira vez na minha vida, Dora não sabia o que dizer. E Blake, ele parecia um homem que havia construído seu reino na areia e acabará de ouvir a maré chegando. O silêncio após a confissão dele não foi constrangedor, foi paralisante. Luana recostou-se, os olhos arregalados. Tia Joana piscou para o prato como se não se lembrasse como segurar o garfo. Até o peru parecia esfriar mais rápido no ar. O joelho de Blake pulava sob a mesa, energia nervosa sem ter para onde ir. Ele parecia um homem que havia contado com uma coisa durante toda a sua vida, que, não importa o que, Dora estaria do lado dele. Mas ela não estava falando. Ela apenas o encarava, quieta, imóvel, as mãos dobradas no colo agora, como se até elas tivessem se rendido.
Ele se virou para mim. Você acha que ganhou alguma coisa aqui? Ele disparou. Você realmente precisava me humilhar no dia de ação de graças, Lourdes? Eu não levantei a voz. Eu não precisei. Eu não humilhei você, eu disse uniformemente. Você fez isso sozinho. As narinas dele se dilataram, sua mandíbula apertou novamente, mas desta vez ele não teve resposta, nenhuma observação sarcástica, apenas uma respiração rasa e defensiva. Olhei para Dora. Você nunca perguntou sobre minha carreira, minha vida, minhas escolhas, eu disse, minha voz calma, mas inegável. Você presumiu que se eu não fosse como Blake, eu estava falhando. Mas eu não falhei. Eu apenas parei de me reportar a um sistema que nunca me incluiu. Os lábios dela se entreabriram ligeiramente, um protesto talvez, mas nenhuma palavra saiu. Por muito tempo, eu havia dito a mim mesma que o favoritismo dela não importava, que eu estava acima disso. Mas agora, observando o rosto dela mudar sob o peso da realidade, percebi algo mais. Eu nunca precisei do orgulho dela, eu só precisava da honestidade dela, e isso, finalmente, estava começando a aparecer. Blake levantou-se abruptamente, sua cadeira arrastando-se ruidosamente pelo chão. Estou farto, ele resmungou. Não preciso ficar aqui e ser julgado. Engraçado, eu disse, dobrando meu guardanapo. É o que eu tenho feito por anos. Ele não respondeu. Apenas se afastou. O som dos seus passos recuando pelo corredor foi a coisa mais barulhenta na casa. Quando a porta da frente se fechou atrás dele, Dora ainda não havia se movido, mas algo na sala havia mudado. E, desta vez, a mudança não foi temporária, ela foi permanente. Eu não falei imediatamente. Deixei o silêncio respirar. Dora permaneceu imóvel, os dedos entrelaçados firmemente no colo. Seus olhos não haviam se movido da porta onde Blake havia desaparecido, mas sua expressão sim. Não mais orgulhosa, não mais confiante, apenas perdida. Pela primeira vez, a pessoa deixada na sala com ela não era quem precisava de explicações, ou era ela. Você sempre presumiu que eu estava atrasada, eu disse baixinho. Você nunca perguntou para onde eu estava indo de verdade. O olhar dela se voltou para mim, então lentamente, como se ela não tivesse certeza se queria encontrar meus olhos, mas ela o fez. Você realmente acha que eu nunca me importei? Ela perguntou. E havia algo mais suave em sua voz, fina, quase desgastada. Acho que você se importou com a versão de mim que conseguia entender, eu respondi. Aquela que não desafiava sua visão de sucesso. Aquela que deixava você medir tudo em metros quadrados, títulos de emprego e histórias educadas que você podia contar aos seus amigos. Ela piscou duas vezes, depois olhou para as mãos. Tia Joana pigarreou. Lourdes, ela disse gentilmente. Por que você não contou a ninguém o que estava construindo? Então eu disse, porque nenhum de vocês jamais perguntou. De verdade. Eles perguntavam sobre feriados, sobre o tempo, mas não sobre as longas noites que passei construindo o meu negócio. Não sobre os riscos que corri ou as vitórias que ninguém viu. Eles apenas presumiram que eu estava à deriva. Dora olhou para mim novamente, e desta vez eu vi algo que não via há anos. Não arrependimento, mas reconhecimento. Talvez pela primeira vez ela não estivesse me vendo através da lente da comparação. Talvez agora ela estivesse vendo a mulher que silenciosamente fez o que nenhum deles pensou que ela pudesse fazer e não precisava deles para isso. Levantei-me lentamente. Sem pressa, apenas o arrastar suave da minha cadeira e o peso de todos os dias de ação de graças passados caindo para trás de mim. Peguei minha bolsa, deslizei a alça sobre o ombro, ajustei meu casaco com uma calma que não sentia há anos. Ninguém falou. Dora não me impediu. Ela não me pediu para ficar. Ela não tentou salvar o que quer que restasse entre nós. E talvez isso tenha sido o mais revelador de tudo. Olhei ao redor da sala uma última vez. A cadeira vazia de Blake estava como um ponto de exclamação para toda a noite. Tia Joana olhava para o prato, as mãos firmemente entrelaçadas. Luana olhou para mim, apenas olhou,
como se estivesse me vendo pela primeira vez e tentando se atualizar. Virei-me para Dora. Mas ela não disse nada, apenas me observou como se esperasse um golpe final, uma observação cruel, alguma provocação triunfante. Mas eu não precisava disso. Eu não parti para machucar ninguém. Eu parti porque, finalmente, não devia nenhuma explicação a ninguém ali. Abri a porta da frente e fui embora. O ar frio da noite encontrou meu rosto, nítido e silencioso. Um mundo fora daquela sala de jantar onde eu não era a sombra de ninguém, nenhuma comparação, nenhuma decepção. Apenas eu. Saí sem aplausos, sem suspiros, sem últimas palavras me seguindo. Apenas paz, de finalmente desabafar o que estava somente comigo há anos. Aquela que não vem de provar nada para ninguém, mas sim de se colocar em primeiro lugar. Obrigada por ouvir a história de Lourdes. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.